Estamos aqui para mais um Café pela Ordem, esse podcast que nós criamos aqui para falar sobre a advocacia criminal, os desafios que nós advogados enfrentamos no dia a dia. Sempre um convidado com experiência nessa área para dividir o conhecimento conosco, e hoje eu tenho um convidado muito especial. O convidado ele é atualmente presidente da Comissão Especial de Advocacia Criminal da OAB São Paulo. Nosso amigo há muito tempo, colega de trincheira. Ele é mestre e doutor pela PUC São Paulo, também tem especializações de Direito Penal Econômico, tanto pela FGV quanto pela Universidade de Coimbra, em parceria com o IBCCRIM. Esse nosso amigo é autor de diversas obras. Eu separei aqui Sistema Jurídico Criminal, um livro de poesias, palavras e também o livro mais recente, Política Pública Criminal. Eu estou falando do meu amigo José Carlos Absanra Filho. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito nosso convite para essa nova temporada de Um Café pela Ordem. Meu querido amigo, doutor Alexandre, parceiro de trincheira, eu quero dizer da minha alegria enorme em participar aqui desse programa, capitaneado por você. E eu queria te dizer que eu achei incrível o nome do programa, Um Café pela Ordem. Ele diz tudo. É um nome simples, completo, e isso já me deixou muito satisfeito. Eu falei, puxa, eu quero ir nesse podcast. Então eu quero agradecer muito o convite e dizer que é uma alegria enorme participar aqui desse seu programa. Que legal, meu amigo. Essa questão do nome, ele foi uma alusão, né? Você sabe, a uma prerrogativa profissional. É a minha preferida, né? Fazer uso da palavra pela ordem nos tribunais. Sempre que a gente tem ali uma questão que está fora da ordem, a gente reestabelece a ordem pedindo e fazendo uso da palavra pela ordem. Por isso a alusão a essa prerrogativa. E começar por isso, né? Porque além das suas funções na advocacia criminal, na comissão especial, você também é coordenador da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas, lá junto com a Cláudia Bernasconi, nossa querida presidente. Como você vê o papel da prerrogativa no exercício da advocacia criminal? A prerrogativa é fundamental no exercício da nossa profissão. A prerrogativa ela dá forças para a advocacia, ela dá segurança para a advocacia. A prerrogativas ela é um instrumento fundamental para o exercício da defesa, um exercício seguro, né? A advocacia está segura de que pode exercer o seu papel com altivez, com valentia, com segurança, como eu gosto de dizer, sempre com respeito e cordialidade, mas sem destemor, porque ela sabe que tem um instituto da prerrogativa, né? Ela sabe que a prerrogativa é um instrumento pelo qual a advocacia se firma, né? Então, aquela pessoa que se vir violada na sua prerrogativa vai chamar a ordem e a ordem vai agir. E essa é a importância da Comissão de Prerrogativas, né? Hoje presidida pela Cláudia Bernasconi, querida amiga, foi presidida pelo Luiz Fernando Pacheco, também um grande presidente, que costumava dizer que os conselheiros de prerrogativas são os advogados dos advogados, né? É verdade. Então é um instituto fundamental e toda a advocacia criminal e toda a advocacia, na verdade, precisa saber que a ordem está à disposição via, nesse caso estamos falando da prerrogativas, para atender em qualquer necessidade, porque a advocacia é indispensável à administração da justiça, né? Então, sem advocacia não há democracia, sem advocacia não há justiça, sem advocacia não há Estado democrático de direito. Essa é a importância da prerrogativa. Perfeito. A gente vê na atuação da Comissão de Direitos e Prerrogativas em específico, mas de toda a OAB, né, a importância da defesa dessas ferramentas de trabalho que a advocacia dispõe, sem as quais fica difícil realizar a nossa função essencial, né? Que você destacou a importância da advocacia, e às vezes ela tenha o seu exercício dificultado por uma suposta ou pseudo-autoridade que não reconhece a essenciabilidade, né? Da nossa função, da nossa atuação num processo, né? No momento, a gente está em pleno debate de uma resolução do CNJ que dá margem a uma restrição a uma prerrogativa importante, que é a sustentação oral, né? A gente Perfeito. Falava até antes de começar o programa como sustentação oral é um tema bastante recorrente na advocacia criminal e a importância dela, né? Como que você vê essa ideia de apresentar um vídeo gravado no lugar de fazer uma sustentação oral online, síncrona?
Não tem cabimento, é um erro da presidência do CNJ, eu disse isso em diversas ocasiões, portanto digo isso com o maior respeito, né? A crítica que nós fazemos, né, Alexandre, ela é construtiva, né? Não é uma, eu digo isso com muita tranquilidade porque hoje o debate ele é muito raso às vezes, né? Então há pessoas que criticam, por exemplo, o CNJ, o Poder Judiciário, de uma forma que eu considero destrutiva. Não, aqui é uma crítica construtiva. Somos todos agentes da justiça e todos estamos construindo juntos. E nisso o nosso presidente, Leonardo Sica, tem dito com muita competência. Nós somos atores da justiça, nós participamos da justiça, né? A justiça não é monopólio do Poder Judiciário, né? A decisão judicial a justiça não. A justiça é feita por nós, a advocacia, pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, pela polícia militar que está na rua, pela polícia civil que está investigando. É um conglomerado de agentes, né? Então, eu digo isso com muita tranquilidade. A crítica que eu faço aqui à presidência do CNJ, ela é construtiva. É um equívoco acabar com a sustentação oral. Por quê? Porque no problema premente, há muitos casos sob julgamento, o Supremo não vai dar conta, então precisa ser funcional. Para ser funcional, vamos tirar a advocacia da tribuna da defesa. Num primeiro momento, a pessoa que ouve fala assim, faz sentido. Só que sabe o que não estão levando em consideração? Que o provimento jurisdicional no futuro ele não vai ter qualidade. Isso vai dar um déficit lá na ponta. Vai dar um déficit numa condenação errada, que além de agredir aquele que sofre a condenação errada, além de ser uma violência estatal muito forte, gera um déficit, por exemplo, financeiro, de orçamento. Porque você coloca na prisão quem não é para estar preso, você gera um gasto a mais para o poder público. Então, isso eu estou indo além dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, do direito da pessoa que está sendo violado. Porque hoje está em pauta, né? A questão do orçamento está em pauta, a questão das finanças públicas está em pauta. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para dizer essa decisão da presidência do CNJ, que acaba com a sustentação oral, ela é equivocada. Ela é equivocada por quê? Porque ela dá a sensação que está julgando mais rápido no primeiro momento, portanto está diminuindo o volume do processo, mas está gerando um passivo que ninguém está medindo lá na frente. Então, eu penso o seguinte, quer diminuir a quantidade de processos, a quantidade de recursos, vamos melhorar a qualidade do provimento jurisdicional. Para isso, nós precisamos da advocacia. Nós precisamos do Ministério Público, nós precisamos das partes. E por que eu digo isso? Porque quando as partes elas litigam no processo, na advocacia criminal eu até entendo que não há litígio, né? Há um poder do Ministério Público de investigar, é um poder-dever, e a defesa tem que exercer a sua defesa. Não é um mero litígio, né? É uma ação e reação, é o ius puniendi contra o ius libertatis. Quando há esse debate no contraditório, melhora a qualidade do provimento jurisdicional. Se a sentença for correta, não haverá recurso. Exatamente. Né? Então, nós vão olhar para a minha fala, vão ouvir minha fala e vão dizer, pô, mas o Zé Carlos está complicando. Não estou complicando, eu estou dando a solução. É verdade. Né? Então, imagina acabar com a sustentação oral, vai diminuir a qualidade do provimento jurisdicional. Então, o meu entendimento a respeito dessa resolução do CNJ é que na prática acaba com a sustentação oral, porque impõe que seja um vídeo gravado a sustentação oral, ela acaba com a sustentação oral, ela é equivocada. Ela é equivocada em diversos níveis. Né? Não à toa a OAB São Paulo, junto com a OAB como um todo no âmbito nacional, tem se posicionado contra, especialmente a questão da deixar na mão do relator, tirar ou não do plenário virtual, não é? Porque a questão toda aqueles casos em que o advogado julgar, que é conveniente julgar no plenário virtual, no qual ele acha que não é necessária sustentação oral, isso é uma faculdade do advogado. Mas a partir do momento que o advogado se posiciona que quer o destaque e quer fazer sustentação oral, não há possibilidade dela ser substituída por um vídeo. Vídeo gravado não é sustentação oral. Vídeo gravado não é sustentação oral, tem sido o mote da nossa ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Leonardo Sica, e está correto o mote. Vídeo gravado não é sustentação oral. Pode ser outra coisa. Pode ser um instrumento a mais de defesa, não é sustentação oral. Né? E eu iria mais além. Eu acho que o advogado ele sabe o caso que ele tem que sustentar. Você não sustenta em todos os casos, eu não sustento em todos os casos. Na maioria dos casos no meu escritório, eu não sustento. Sim. Quando eu peço para sustentar, é porque eu tenho algo a dizer. Por que não quer me ouvir? Não custa me ouvir. Me ouve, vai dar tudo certo. Nós temos bom senso. Exatamente. Né? Essa questão da crítica que você faz,
que você deixou claro que é uma crítica construtiva, é importante também, eu acho, falar, porque às vezes o nosso ouvinte aqui, que nos acompanha, está acostumado a ouvir pessoas que querem o fim do STF, querem a prisão dos ministros, e não é, na minha visão, e parece que você comunga dela, queria que você falasse, não é por aí. A gente é a favor da institucionalidade. Não há democracia fora das instituições. Mas a gente quer que as instituições melhorem. A gente quer que os procedimentos se aperfeiçoem. Então, da mesma forma que a gente quer que a OAB melhore, a gente quer também que o Poder Judiciário melhore. Fazer crítica não pode ser algo tido como destrutivo. Tem que ser visto dessa forma que você disse, uma forma de colaborar, de dar na nossa opinião, porque, como você disse, não é um monopólio do Poder Judiciário o sistema de justiça. Ele congrega todas as instituições que ali estão contribuindo, não é que estão fazendo alguma questão de intromissão, ninguém está se intrometendo. O assunto é nosso, a Constituição diz que são atividades essenciais à justiça. Né? Então está lá a advocacia como uma delas. Né? Eu concordo com você e acho uma belíssima oportunidade de tratar do assunto, né? Porque você veja bem, o Brasil, na minha visão, tem uma tradição democrática, né? Ele teve rupturas institucionais ao longo da sua história, mas a tradição é democrática, né? Então as construções são consensuais e isso eu vejo com alegria. Tanto é verdade que na Constituição Federal, num dos primeiros artigos, está lá, os poderes são harmônicos entre si. Eles são independentes, mas são harmônicos entre si. Então, essas conversas, essas críticas, elas são do jogo democrático, né? Ora, nós vemos que o Congresso Nacional está editando uma lei que nos parece equivocada, a gente critica. Ora, o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário, de uma forma geral, está tomando uma decisão ou um caminho que nós consideramos equivocados, nós criticamos. Nós somos muito cobrados por isso na ordem. Né? Há colegas nossos que nos criticam e a gente recebe a crítica com muita alegria, muita satisfação. O que eu costumo dizer, inclusive tive a alegria de ter um artigo publicado pelo Estadão que dizia o seguinte, é função da advocacia reagir ao ius preeniendi. Quer dizer, é função da advocacia criminal, eu sou criminalista, portanto estou falando da advocacia criminal mais do que das outras áreas do direito, muito embora o contencioso, de uma forma geral, ele tenha que reagir àquela movimentação inicial, né? Se é nocível a um pedido e a parte contrária se contrapõe, no caso do criminal, o Ministério Público faz uma ação e nós contrapomos. É nossa função reagir. Portanto, a reação institucional ela é do modelo, se valer da ordem jurídica, naturalmente. Nós estamos falando de críticas dentro da ordem jurídica, nós estamos falando de crítica construtiva, nós estamos falando de não concordar com uma decisão judicial e recorrer, nós estamos falando de, eventualmente, levar uma demanda para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai avaliar dentro do seu debate público. Isso é a democracia. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a democracia ela funciona. A democracia ela está aí para ouvir a população. Nós todos, cada qual dentro do seu assento, estamos aí para ouvir a população. Né? Então eu acho que a crítica construtiva é fundamental. A crítica destrutiva ela não ajuda, ela atrapalha, ela desinforma. Por isso é que eu agradeci muito o seu convite para vir aqui para esse podcast incrível. Porque esse é um momento de esclarecer pontos que a população quer entender. Né? E hoje, num mundo de rede social, e a nossa comunicação tem que se adequar à rede social, na rede social, naturalmente. Sim, eu ouvi um linguista esses dias, assim, achei incrível, ele dizendo o seguinte, a linguagem da rede social ela é própria da rede social, a linguagem do tribunal ela é própria do tribunal, você não vai misturar os dois. Né? Então nós vamos nos modernizando e vamos para a rede social e aqui vamos comunicar e explicar alguns dilemas do direito que são complexos, tentando usar uma linguagem diferente. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Por exemplo, a crítica construtiva ao Poder Judiciário ela é muito bem-vinda. A crítica destrutiva, não. Então, vamos acabar, fecha o Supremo, fecha aquilo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é disfuncional, é ilegal. Isso eu e todos nós que estamos no mesmo barco repudiamos veementemente. Ninguém vai fechar nada, vai todo mundo trabalhar. É isso que nós vamos fazer. É isso aí. Quando a gente ouve falar de críticas, né? E você trabalha na OAB, eu também trabalho na OAB, temos vários colegas ali que dedicam
tempo assim. De trabalho voluntário. De trabalho né? voluntário. Maior voluntariado do nosso país, quiçá do mundo, não? Eu acho que sim, pelo número de colegas que participam, especialmente da OAB São Paulo. Mas uma coisa que a gente ouve muito, né? Qualquer questão, não precisa nem ser jurídica, qualquer questão tormentosa, uma lei nova, alguma alteração, algum crime que aconteceu, vem aquela pergunta: e a OAB? Não vai falar nada? Né? A gente é muito demandado e parece no primeiro momento que a gente está sendo criticado. Poxa, parece que a gente não está fazendo nada. Você fala, poxa, eu estou trabalhando tanto, será que não estão reconhecendo? Mas Zé Carlos, eu ressignifiquei isso. Porque eu entendo que se as pessoas perguntam se a OAB não vai falar nada, é porque a OAB tem o que dizer. Porque as pessoas confiam no que a OAB tem a dizer, porque a OAB historicamente sempre esteve ao lado, a OAB e a advocacia sempre esteve ao lado da população nas grandes questões. Então, demandar um posicionamento da OAB, eu acho que mostra a importância da nossa instituição, a importância da nossa profissão para um sistema democrático. Porque eles poderiam estar demandando outras instituições. Na graduação, a gente aprende lá que o fiscal da lei é o Ministério Público. Mas você não ouve ninguém falar, cadê o Ministério Público? O Ministério Público não vai falar nada? Não, eles cobram a OAB. Né? Interessante isso. Mas esse, acho que realmente você tem razão, acho que é sinal do respeito e da importância que a OAB tem, né? Eu fiz questão de lembrar que nós fazemos um trabalho voluntário, porque para entender o compromisso que nós temos com a ordem, né? Com a ordem, com a sociedade, e para demonstrar o quanto nós acreditamos na institucionalidade e na solução pacífica das controvérsias que está no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Então, nós trabalhamos pela OAB, é um trabalho voluntário, nós fazemos de coração porque nós acreditamos na construção, né, de uma sociedade melhor, de uma advocacia melhor, de um poder judiciário e de um sistema de justiça melhor e, por que não dizer, de um Brasil melhor, não é, Alexandre? É isso aí, esse é o nosso objetivo. Nessa temporada de Um Café pela Ordem, a gente criou alguns quadros, até para a nossa audiência poder acompanhar e poder se organizar, e são alguns quadros esperados. E a gente vai começar aqui com o primeiro deles. Vamos lá. No primeiro quadro, a gente vai começar a falar sobre um café com história. O que é o café com história, Zé Carlos? É você contar alguma experiência, alguma coisa que marcou na sua carreira aí, que já é bastante destacada, alguma coisa que marcou, que de repente você falou, puxa, isso aqui, eu estou no lugar certo, é por isso que eu quero ser criminalista, ou eu vou ser criminalista por causa disso. Você tem alguma história que te ocorre aí para você compartilhar com a nossa audiência? Olha, eu adorei esse quadro, eu adorei o programa, insisto em dizer, e essa pergunta ela me toca. Há algumas situações que me deixam convictos da escolha que eu fiz a respeito da minha profissão. Eu diria de forma genérica o seguinte: todas as vezes em que eu consigo dar voz àquela pessoa que está sendo acusada, e aquilo muda o curso do processo. Então, vou contar um caso aqui. Alguns casos, viu, Alexandre? Alguns casos me emocionam, né? Mas eu lembrei de um deles agora, que eram 2 meninos que estavam presos. A mãe deles veio falar comigo, né? E eu ouvi a situação e ela chorava. Ela dizia, meu filho é inocente, o amigo dele é inocente. E a gente fica tocado quando isso acontece. E a gente fala, rapaz, só pelo sentimento a gente diz, parece que esses rapazes são inocentes. Então, vamos investigar. Falei para a mãe, vamos investigar. Onde ele estava, o que aconteceu, como é que ele foi preso e tal. E ele estava andando na rua, conseguiram pegar o vídeo do momento em que eles foram abordados, e eles estavam andando na rua, e da forma como eles andavam, podia ser que eles tivessem roubado lá atrás, podia ser que não. Podia ser que sim, podia ser que não. A polícia militar, quando ela prendeu os rapazes, ela observou a descrição da vítima que disse que foi roubado por 2 rapazes, né? Então é muito incipiente isso, né? O sistema jurídico criminal pode melhorar, mas essa é a história, né? E aí levou os rapazes para a delegacia, eles disseram que era inocente. No flagrante constava assim, que a vítima dizia 70% ela reconhecia como sendo os ladrões, né? Rapaz, 70%, o que é isso? Mas tá bom, vamos lá. Foram para a audiência, os rapazes ficaram presos 3 meses. Foram para a audiência, chegou na audiência, a vítima disse o seguinte, estava brava a vítima. Ela falou assim, doutor, falou para o juiz, doutor, roubaram o meu carro e só que roubaram o meu óculos junto.
Entendeu? Quando eu fui na delegacia fazer o reconhecimento, eu estava sem óculos. E ela, quando fez o reconhecimento no fórum, ela falou, não são eles, e lá eu não reconheci. Eu não tinha como reconhecer. E os rapazes foram absolvidos. Agora, você imagina se você não faz o trabalho sério, se você não ouve aquela mãe, se você não ouve os meninos, se você não vai fazer uma investigação, se não pega a câmera, como é que ia provar que eles eram inocentes? E se a vítima tem dúvida? Fala, tem dúvida, pode ser ou pode não ser. É uma subjetividade muito grande, esse é um problema técnico do direito, que nós, dogmaticamente, jurisprudencialmente, estamos trabalhando, mas a história é essa, me emocionou, os rapazes foram absolvidos, a nonossa realidade jurídica é feita dessas histórias, né? Exatamente. Muito bom, obrigado por compartilhar. A gente tem muitas histórias, né? E realmente vão reforçando. Mas uma coisa que eu sinto muito na advocacia criminal, e queria saber se você também sente, é um sentimento de angústia, porque nem sempre a gente consegue, como você disse, as provas necessárias. Apesar da gente ter um sistema que estabelece que a presunção é de inocência, né? O status de inocente deveria ser a regra, né? Na realidade, a gente vê que a defesa às vezes fica correndo atrás de provar a inocência, quando a acusação deveria trabalhar para provar a culpa, né? Isso também te angustia, Zé Carlos? Isso me angustia, e você sabe que nós, lá no âmbito da Comissão de Advocacia Criminal da OAB São Paulo, eu tenho a honra de presidir essa comissão hoje, né? Ela que nós criamos, um dos grupos de trabalho chama Aprimoramento do Sistema de Justiça Criminal. Por quê? Porque o testemunho, Alexandre, ele é um instrumento de colheita da verdade de 200 anos, 300 anos, 400 anos. Isso não é força de expressão, né? Então, nós estamos no século XXI e a gente ainda tem por base, processo penal tem por base a testemunha. O homem foi para a Lua na década de 60, eu falo isso em algumas ocasiões. A gente já tinha tecnologia para o homem ir para a Lua na década de 60. O sistema jurídico criminal ele tem que se aprimorar. Então, eu tenho a alegria de ter esse grupo de trabalho na Comissão de Advocacia Criminal, que busca refletir, estudar ou consolidar os estudos que existem sobre aprimoramento do sistema de justiça criminal, e aí aqui na perspectiva do processo penal. Eu acho que o processo penal não pode depender da memória humana, né? É um clichê, é simples, mas a gente às vezes não lembra o que almoçou. Exatamente. E a memória atrai, né? Porque a gente faz induções, há diversos estudos sobre isso. A memória atrai. Imagina como é que vai reconhecer uma pessoa, foi ele. Não, além do que é uma injustiça, né? Depositar nas costas da vítima. Já ouvi diversos acadêmicos falando sobre isso. Depositar nas costas da vítima a responsabilidade do sucesso da ação penal, isso é uma injustiça com a vítima, né? O sistema de justiça criminal é aparelhado, tem burocracia, tem dinheiro, tem tecnologia. É o sistema de justiça criminal que tem que resolver, não a vítima. Muito bem. Vamos agora para um próximo quadro. Mitos ou verdades? Então eu vou fazer uma afirmação aqui, queria que você dissesse se na sua visão isso é um mito ou uma verdade, e você explicasse para a gente. Muito se fala que a advocacia criminal, né, os grandes casos que aparecem na televisão, no Jornal Nacional, que a advocacia criminal no Brasil é uma atividade glamurosa, cheia de momentos de destaque. Mito. A advocacia criminal, ela é valentia, ela é trabalho, ela é esforço, ela é suor, ela é noites acordado com insônia, ela é preocupação, ela tem um momento de glamour, e isso é participado por toda a advocacia criminal, mas não é aquela imagem do advogado rico, aquela foto bonita, ela é do advogado, da advogada indo no fórum, ela é do advogado e da advogada entrando nas unidades prisionais para assistir quem precisa da assistência naquela situação difícil. Então, a ideia da advocacia criminal como sendo glamurosa, elegante, aquela coisa meio até uma foto de novela, isso é um mito. A advocacia criminal é valente, ela trabalha, às vezes ela tira umas fotos bonitas, mas não é a maioria das situações. A maioria das situações é trabalho. Me ocorre aquele ditado popular, né, que as pessoas falam, vem a pinga que eu tomo, mas não vem os tombos que eu levo, né? Incrível. Uma outra afirmação que eu queria que você dissesse se é mito ou verdade é a mídia.
ela influencia significativamente o andamento e o resultado dos processos criminais. Você acha que isso é mito ou é verdade? Eu acho que é parcialmente verdade. Eu acho que é um tema muito bom esse que você levantou, e eu vou falar dele da seguinte forma. É parcialmente verdade porque se um caso está na mídia com uma exposição excessiva, e há pessoas muito competentes que estudam esse tema, a exposição excessiva na mídia, isso vai influenciar certamente o resultado final do processo. Agora, considerando a quantidade de casos que há no sistema de justiça criminal, eu diria que eles têm a resolução ali que eles têm que resolver independentemente da mídia. Então, resposta objetiva, o máximo que eu posso dar, e é parcialmente verdade. Se for possível, dizer parcialmente verdade. Não, você aqui é nosso convidado e você manda. Uma terceira e última aqui do nosso quadro, que eu queria te perguntar, a gente ouve muito isso aí, né? Que há muitas garantias para os acusados no Brasil. Que o Brasil é, assim, o paraíso da criminalidade, né? Então, queria saber se você concorda com essa afirmação de que há garantias demais para os acusados no Brasil. Essa aqui você levantou, né? Para cortar, né? Mentira deslavada, mentira deslavada. As pessoas ficam repetindo isso, não sabem do que estão falando. Aliás, eu tenho um artigo publicado muito antigo que diz: não sabem do que estão falando. Sim. Mentira. Que tem garantias demais. As pessoas são subjugadas no processo, as pessoas não têm o direito a falar, os atores não querem ouvir. É um sacrifício fazer o exercício da defesa. Não tem garantia de mais nada, tem garantia de menos. Entendeu? Também não concordo com essa história de que a Constituição tem direitos demais. A Constituição é a Constituição brasileira de 88, tem os direitos que tem que ter e tem os deveres que tem que ter. Entendeu? Então, não, mentira deslavada, não tem garantia de mais, não, tem garantia de menos, entendeu? O sistema jurídico brasileiro e o Brasil precisa entender que nós somos deficitários em garantir os direitos das pessoas. Então não tem garantia de mais, não. Isso é mentira deslavada. Concordo com você, e essa questão de garantias, né? Até é usado por alguns de forma pejorativa quando um juiz ele respeita as garantias, né? Ele é garantista, como se fosse um defeito, quando na realidade, enquanto cidadão, todos nós deveríamos prezar pelas nossas garantias, porque acho que é um equívoco que se induz o cidadão a achar que ter garantias é proteção para bandido. Não, é proteção para todos nós, garantia à inviolabilidade do domicílio, garantia ao sigilo das comunicações e tantas, a liberdade, direito de ir e vir, de se associar. Mas muito obrigado. Nós vamos agora para um outro quadro, um quadro mais de ping-pong. Vamos lá. Perguntas diretas, respostas rápidas. Queria que você falasse aí uma pessoa no meio jurídico que te inspira. Essa eu vou ter que falar duas, tá? A que me inspira de uns anos para cá é Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, né? Inclusive tive a honra de escrever um artigo para ele, não sei se... Bom, já falei. Vai sair agora um artigo da ASP, de minha autoria, não só meu, aquelas revistas dedicadas, né, para pessoas importantes. E quem me ensinou a advogar, a quem eu rendo homenagem sempre, foi Arnaldo Maneiros Filho. Né? Eu tive a honra de trabalhar com esse grande advogado, falecido, e eu aprendi a advogar com ele. E eu trago a ética do Maneiros, que tinha uma retidão moral e ética muito, muito forte, além de uma combatividade incrível, até hoje. Então, desculpa, eu respondi 2, tá? Tá ótimo. Outra pergunta direta, um princípio ou uma frase que norteia a sua atuação profissional. Honestidade. Excelente. Um deslize profissional que você cometeu, que você se lembra assim? Não sei se é deslize, mas eu perdi um júri, porque a gente nunca sabe por que perde o júri, né? Eu perdi um júri e eu fico chateado até hoje. Isso tem quase 20 anos já. Tá. Não teve nenhuma característica... Era um júri muito... O processo foi muito injusto. Quando chegou para nós, chegou só para o plenário. A pessoa não tinha exercido defesa ao longo do processo, não porque ela não quis, porque não lhe foi assegurado o direito de exercício de forma adequada naquele ambiente.
E essa história me marca, porque essa pessoa foi condenada e eu tenho certeza que ela era inocente. Só que ela foi condenada a 50, 60 anos de prisão. Então eu fico muito... Essa história me arrepia até hoje. Sim. Que eu não consegui vencer o ius puniendi. Aqui, ó. Não, mas aí eu já não acho que é um deslize seu. Mas isso eu também tenho várias histórias assim, né, de convicção na inocência. Porque perguntam muito pra gente, né? Você defende uma pessoa que confessadamente é culpada, né? Que você sabe que é culpada e você defende? Lógico que ele defende, né? Todos têm direito de defesa e não é papel do advogado acusar, é papel de defender. Mas as pessoas não percebem quantos casos a gente defendeu com convicção da inocência que também não conseguimos restabelecer a verdade. É verdade. Mas dá aquele sentimento, que é um pouco o sentimento do jogo de futebol, quando você está jogando e você tem confiança de que você vai ganhar. Não necessariamente você não ganhou porque você não é bom. Às vezes você não ganhou por circunstâncias. Mas você sempre fica falando, putz, mas se eu tivesse feito aquele gol, sabe? Sei. E aqui vale a regra. Puxa, será que se eu tivesse falado algo diferente? Será que... Então eu carrego comigo como uma marca aí importante que me guia até hoje em muitas decisões que eu tomo. Um deslize que eu cometi, que acho que, não sei se você comunga dessa opinião, brigar com o juiz no júri é a pior coisa, porque o juiz é a maior autoridade ali, então o jurado ele olha para o juiz como se fosse... E as pessoas confiam no Poder Judiciário, essa é a maior prova, né? E quem vai julgar o jurado, você briga com o juiz, o jurado fala, pô, agora só ele, com o juiz, só ele tem razão. Ele, né? Teve um caso que me ocorreu agora, o promotor começou a ler um documento, e eu falei, esse documento não está no processo. Aí eu fui lá do lado dele para ver o que ele estava lendo, né? Para ter certeza, para não dar a bola fora. Eu olhei assim, ele tinha impresso uma notícia e tinha a data da impressão da notícia naquele dia do júri, que falava do meu cliente num outro processo. Ou seja, ele estava fazendo uma referência que ele não podia. Tem uma vedação, né, do atual artigo 479 a documento novo. Aí eu cheguei e falei, excelência, pela ordem, o doutor está lendo um documento que não está juntado no processo. E aí o promotor já estava sabendo que estava fazendo a coisa errada, e falou assim, não, eu sabia que o senhor ia questionar, está aqui o julgado, porque eu tenho aqui. Eu falei, doutor, eu não quero saber a sua opinião. Aí no que eu estou falando com o promotor aqui, que eu não quero saber a opinião dele, a juíza fala assim, mas eu também não acho. Eu falei, nem a sua. Mas foi assim, tipo assim, foi muito instintivamente, sabe? Nem a sua. Aí ficou aquele silêncio. Eu falei, vai constar na ata, excelência? É o que eu quero saber. Ele falou, vai. Mas naquela hora eu falei assim, putz, perdi o júri. Perdi o júri por uma bobagem, né? Porque no afã de nervoso, né? Então esse é um deslize que eu cometi, que eu não aconselho mas ninguém. Por outro lado, se me permite, eu ganhei um júri numa certa ocasião em que um acusado, ele confrontou o juiz duramente. Duramente. E ela começou a brigar. Sabe quando o juiz começa a interrogar também duramente? Duramente que eu digo aqui é literal, né? Não é só uma... Fica ali espizinhando, perguntando forte. E o acusado foi absolvido. Então você nunca sabe quando você também faz uma reação que parece excessiva, mas aquilo demonstra sua convicção no caso. E por outro lado, às vezes você acha que você cedeu também e fez você perder o júri. Não, eu já por isso é que não deu também. Eu já confrontei bastante juiz, promotor, mas assim, nesse caso eu fui mal educado. Eu acho que eu fui grosseiro, além do necessário. Eu poderia ter respirado. Ok, excelência. Mesmo com a sua opinião, eu quero que conste na ata. Né? Coisa assim. Mas não, subiu o sangue, né? Subiu, eu não me controlei, né? Então, às vezes, a gente tem que aprender. Fica a dica aí. A gente tem que ter uma bela dica, se me permite, Alessandro. Essa é uma bela dica. Quando eu dou aula sobre júri também, eu digo, gente, tem que ser respeitoso, tem que ser cordial, tem que ser elegante, tem que ser assertivo na fala, né? Tem que controlar os sentimentos, porque ali nós somos o porta-voz de alguém, né? Então eu quero referendar essa dica aí do doutor Alexandre. Para encerrar esse nosso quadro, eu queria fazer mais... Deixa eu escolher aqui uma bacana aqui. Uma qualidade indispensável que o advogado criminalista tem que ter. Persistência. Como você foi rápido, vou fazer mais um. E um defeito que ele tem que evitar. Vaidade. Ótimo. Então aí fica aqui o quadro Perguntas Rápidas, Perguntas Diretas, Respostas Rápidas, brilhantemente respondido pelo nosso convidado. Agora,
nós vamos para o próximo quadro, que é um pouco mais chatinho. Vamos lá. No banco dos réus. Esse quadro eu vou fazer uma pergunta para deixar desconfortável e ver como você se sai na sua defesa, né? Porque assim, se é advogado criminalista, certamente a gente está ali na advocacia para ganhar dinheiro também, né? Para manter a nossa família, o nosso escritório. E você vai ter casos em que você sabe que o cara é culpado, não é? Você sabe que o cara praticou um crime grave e tal, e você vai lá e defende, nega a autoria. Como que você consegue dormir depois, colocar a cabeça no travesseiro, fazendo a defesa de alguém que você sabe que é culpado? Rapaz, olha que pergunta boa, Alexandre. Eu não fico desconfortável, não. Eu fico feliz, na verdade. Porque você sabe que eu tenho muita dificuldade de mentir. E não dizem isso, né, advocacia. A brincadeira é o contrário. A brincadeira diz assim, não, o advogado vai contar uma mentira. Não, eu não conto mentira. E eu não sei mentir. Então, se o cliente confessar para mim, se ele confessar para mim, mas ele disser que ele vai, na defesa dele, no processo, ele vai negar, eu terei extrema dificuldade de fazer a defesa dele. Isso inclusive, eu já disse para um cliente que quis confessar para mim, e eu até fui educado assim para ele, eu falei, pondera o que você vai me falar, porque era um caso muito ruim. E eu falei, eu gostaria que você falasse para mim o que você vai falar para o juiz, entendeu? Então, eu não tenho muito problema com isso, não. Se a pessoa vai confessar para o juiz no processo, eu vou defender o que aquilo representa legalmente falando, qual a sanção que ela tem que receber. Se ela vai negar para o juiz, eu acredito no que ela fala, eu vou defender aquilo que ela está dizendo. Se ela vai me contar uma história e vai querer contar outra para o juiz, eu terei dificuldade. E eu me sinto muito confortável de dizer isso, porque cada advogado tem o seu perfil. E eu já ouvi de grandes advogados que tem a mesma dificuldade que eu. Um deles é Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, quem eu muito admiro, repito o nome dele de novo. Já disse para mim e já disse em público. Então eu compartilho da mesma posição. Interessante essa posição, porque há aquela crença, né, popular de que todo mundo... mas você sabe, né, o cliente te fala a verdade, né? Realmente, o escritório do advogado, né, é um confessionário. Aquilo que é dito no escritório do advogado, nós temos o dever legal de preservar o sigilo. Mas, no começo da carreira, eu tinha a obrigação de saber. Eu ficava assim, curioso, queria confrontar o cliente. E aí, com o passar do tempo, a gente aceita o que o cliente traz. Porque pouco importa, né? O que importa é o que está nos autos. O que não está no processo não existe. Você vai defender com base nas provas que tem no processo. Você vai apontar as falhas na prova, eventuais nulidades, você vai falar da fragilidade probatória, que são provas circunstanciais. Então você vai, quando muito, né, negar a autoria ali com base nessas teses, mas sempre pautado no que está no processo. Às vezes pouco importa o que o cliente vai falar, né? Mas é interessante. Eu tenho mais, confesso para você que eu tenho mais conforto, porque eu defendo, não é mentindo, mas trabalhando em cima das provas. Olha, as provas são insuficientes. Teve um caso, é que assim, a gente não tem tempo, mas tem casos e casos, né, que a gente vai lembrando, mas que chegou na porta da sala secreta. Não vou contar o detalhe do processo, que não vai dar tempo. Mas na porta da sala secreta, o promotor estava revoltadíssimo comigo. Falou, o senhor pode até conseguir aqui a absolvição, mas fulano é ele. Falei, doutor, cabia ao senhor provar. A gente debateu sempre, é ele, não é ele. Aí chegou, foi absolvido, 5 votos a 2. O promotor ficou doido, o promotor queria quase me bater. Estava revoltadíssimo, né? E aí eu tenho por hábito, Zé Carlos, quando o réu é absolvido, não contar para ele. Deixo para a leitura da sentença. Quando condena, eu vou direto na carceragem e já conto. Mas quando absolve, eu deixo a surpresa. Aí chegou na hora da leitura da sentença, aquela linguagem jurídica, né? Começou, isto posto, julgo improcedente a pretensão punitiva para o fim de absolver, como de fato absolvo, o réu... Aí terminou a leitura, o cara ficou lá, quieto. Aí eu fui do lado dele e falei, fulano... Você não entendeu? Você entendeu o que o juiz falou? Ele falou, não. Você foi absolvido. Quando eu falei para ele, você foi absolvido, ele teve uma reação,
Ele pulou, ele estava algemado, ele me abraçou com a algema, ele falou, obrigado, doutor, não fui eu, não tenho, eu sou inocente. Não sei. A reação dele foi tão verdadeira, tão espontânea, o promotor estava olhando para mim assim, ele abraçado comigo e eu olhando para o promotor. O promotor virou para mim e falou assim, não vou mais recorrer. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Que legal. Então, você vê que coisa, né? É. Mas vamos lá, porque vim aqui para ouvir você. Aí eu queria encerrar agora com o nosso último quadro, né? Que é um quadro muito esperado, que é o Momento Cultural. Zé Carlos, você é um estudioso do direito, já mostrou aí que você tem um preparo incrível, um advogado vocacionado, puxa, a admiração só aumentou nesse nosso bate-papo. Mas os nossos amigos que nos acompanham ficam curiosos saber o que inspira as pessoas, ou quais as referências e tal. Você lembra de alguma obra, seja literária, seja um filme, seja uma série, alguma coisa que você fala assim, poxa, gente, assiste isso que é muito legal, ou leia isso que vai dar aí fonte para você. Dá alguma dica, o que você pode dar de dica aí nesse momento cultural para o nosso espectador? Eu gostei muito, viu, Alexandre, desse quadro. Eu amo literatura, eu amo poesia, eu amo a arte brasileira. O Brasil é riquíssimo em arte, em música, em poesia, em dança, em luta / jogo, que é a capoeira. Quer dizer, eu que sou um apaixonado por todas essas vertentes da arte brasileira, eu recomendaria qualquer livro do Machado de Assis. Eu acho o Machado de Assis incrível, não só eu, é uma espécie de consenso, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, e um outro livro, esse não é brasileiro, mas que me marca muito, mas ele também é latino, né? Ele tem essa pegada latina muito antigo, que não é da América Latina, é latino, né? Quer dizer, é o Dom Quixote. Eu diria que os 2 livros que mais me marcaram ao longo da minha vida, que se eu pudesse ficar lendo e relendo, seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Dom Quixote, de Cervantes. Belíssimos livros. Dom Quixote é um livro grande, mas você começa a ler, você não quer parar de ler. É um problema, porque uma hora ele acaba, aí você fica ali sem saber o que fazer. Então, deixaria essas 2 dicas aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela dica, obrigado pelo bate-papo de hoje, por ter aceito o convite de vir aqui no nosso humilde podcast, Um Café pela Ordem. Está registrado aqui, vamos certamente levar muita inspiração para quem acompanha, quem gosta de advocacia criminal, quem já atua e quem está começando, né? Então, nós estivemos aqui com José Carlos Absanra Filho, um grande advogado. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu agradeço demais, Alexandre. Fiquei muito feliz de participar, achei um espaço incrível. Quero desejar muito sucesso para você, para toda a família, para toda a advocacia e para o podcast, especialmente. Vou encerrar falando bem do nome. Um nome, para quem ama poesia, é um nome incrível. Quer dizer, Um Café pela Ordem, tem a interjeição, é pela ordem, é uma coisa maravilhosa. Então eu quero fazer aqui votos de muito sucesso para o podcast, para você, para toda a família profissionalmente, e para toda a nossa advocacia, né, do Estado de São Paulo e do Brasil, que merece aí todo o nosso respeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou nesse episódio, certamente adorou o bate-papo, tem que compartilhar com os colegas, tem que se inscrever no nosso canal, indicar o nosso podcast para que você possa acompanhar histórias maravilhosas como ouvimos hoje do nosso convidado. Nos vemos no próximo episódio de Um Café pela Ordem.